Olá, fakes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da descoberta arqueológica que vai resolver todos os problemas da humanidade. Sim, meus amigos, são todos os problemas, não só a fome, mas todos eles. É unha encravada, boleto atrasado, calvície aos 16... Mas isso só vai rolar se os nossos governantes mundiais quiserem, né? Então, não sei se vai rolar. Mas quem sabe, se a gente pressionar os governantes aí juntos e dissermos pra eles que Rabatatá, a cidade perdida da Amazônia de 450 milhões de anos, é nossa, e que toda a tecnologia encontrada ali, né, que foi trazida pelos aliens, deve ser dividida entre os brasileiros e não levada pela ONU aí, pelo Elon Musk. Peraí, pessoal. Tô recebendo um negócio aqui no ponto rapidinho. Ah, não acredito. Puta, era fake news do Choquei isso aqui. Pô, quem diria a página de fofoca postando fake news 2022? Que merda, gente. Não dá mais pra confiar no jornalismo totalmente, né? E pra quem ainda não sabe do que eu tô falando aqui, essa pseudo-grande descoberta é o Império de Ratanabá, que ficaria embaixo da floresta amazônica brasileira e que teria sido aí a primeira capital do mundo há 450 milhões de anos atrás. Que, aliás, eu não sei por que o drama todo pra achar essa cidade, né? Era só perguntar ali pro Gustavo Lima. Se a cidade tivesse menos de 8 mil habitantes, ele já tocou lá e com certeza ele vai poder informar isso aí pra gente, né? Mas essas descobertas ousadas aí são de um grupo de pesquisa brasileiro chamado Daquila, que por coincidência, ou não, são os mesmos criadores responsáveis pela história do ET Bilu. Vocês lembram dessa? Pois é, então, o ET Bilu mudou a humanidade como a gente conhece, né? Então essa história aí com certeza é coisa quente. Agora vamos conferir essas descobertas aí segundo o criador, cientista e idealizador-mor Daquila Pesquisas. A Amazônia já foi a capital do mundo. Um grande império, muitas construções, alta tecnologia. Esse é o motivo pelo qual os estrangeiros querem tomá-la de nós. Nós sabemos da localização exata, mas não podemos divulgar porque órgãos como Unesco, ONU e principalmente o IFAM, que são órgãos para proteger o patrimônio, simplesmente estão articulados para tomar a Amazônia de nós. Ratanabá. Esse era o nome da capital do mundo, construída pelos Murios, a primeira civilização que povoou a Terra há 450 milhões de anos. A tecnologia dos Murios não era baseada em rodas, combustíveis, muito menos eletrônica, mas sim luz condensada, propriedades da água, energia escalar e frequência sonora. Uma tecnologia muito mais avançada do que a que conhecemos hoje. Ah, puta merda, eu sabia que aquela visita lá do mito da liberdade, o Elon Musk aqui no Brasil, não era coisa boa, não. Ele quer a nossa raba danada, com certeza, meus amigos. Ele quer lá a nossa cidade de 450 milhões de anos ali, com tecnologia de luz condensada, energia escalar, seja lá o que for isso, né? Capaz de fazer coisas inimagináveis, meus queridos. Mas agora falando sério aqui, pra agradar esse povo anti-humor que tem aí no canal, que tem a vida amargurada e quase tem um derrame quando vê alguém tentando fazer entretenimento barato de forma leve, abusando de piadinhas ruins. A maldita da Ratatá aí, a cidade perdida de 450 milhões de anos, não existe. Pois é, meus amigos. Eu até tava com minhas esperanças aqui ainda, né? Só que o Felipe Neto já falou no Twitter dele que não existe. Então, nossa esperança aí de ter um Jardim do Éden de novo morreu. Porém, entretanto, todavia, o que o Nelipe não falou pra gente lá naquele tweet é que lá embaixo da Amazônia tem sim alguma coisa. Não especificamente uma ratatá cheia de ouro e prata, né? Mas tem alguma coisa embaixo da floresta amazônica em si. Há muitos indícios aí de civilizações de tamanhos consideráveis que viveram nesses lugares antes dos europeus chegarem aqui no continente. Indícios esses que há alguns anos vêm sendo descobertos aí por pesquisadores da área, quando eles fazem mapeamento de diversos pedaços ali da região amazônica, tanto brasileira quanto boliviana, peruana, colombiana e afins, né? O trecho todo ali. E usando o que? A tecnologia chamada LiDAR, que faz um mapeamento a laser e resulta nessas imagens incríveis que vocês estão vendo aqui. Mas mesmo antes dessa tecnologia toda existir, já rolavam boatos aqui no Bostilzinho de que havia uma grande civilização perdida na Amazônia, cheia de riquezas únicas, montanhas de prata e não sei o que lá. Um dos primeiros estrangeiros a procurar essa história aí parecida com o que a gente está descobrindo hoje, que ficou famoso até, foi o Coronel Fawcett, que inclusive foi até uma das inspirações aí pro personagem Indiana Jones. E o Coronel Fawcett ganhou até filme sobre essa busca dele pela cidade perdida de Z, na Amazônia. E por mais que o filme tenha sido feito com Jack Steller, do Son of Anarchy, eles conseguiram deixar o negócio bem mais ou menos aí. Bem mais pra menos do que pra mais, na verdade. Mas quem quiser conhecer a história do Coronel Fawcett, ele em versão de vídeo e não de livro, eu recomendo esse documentário aqui desse alemão, que é extremamente satisfatório, porque além dele tentar achar essa cidade aqui no Brasil, ele vai até a casa de uma parente viva do Fawcett, e ela mostra lá umas fotos incríveis dele aqui no Brasil. E também tem o vídeo do Eduardo Bueno, do Buenas Ideias, que conta bem a história aí do Fawcett, né? Que
bem mal e porcamente contada aqui por mim, foi o seguinte. O Fawcett fez algumas expedições na Amazônia para encontrar a tal cidade subterrânea perdida de Z, que ele tinha ouvido falar em boatos aí, né, que existia, e numa dessas expedições ele desapareceu. Alguns dizem que os índios pegaram e acabaram com ele, outros dizem aí que ele, fugindo dos índios, acabou entrando no meio do mato e morrendo para a própria selva ali, e outros dizem também que ele encontrou um portal mágico para a cidade e vive lá felizão até hoje. Ou não, né? Porque ele nasceu em 1867. Mas de qualquer forma, eu aqui, como um bom ser irracional, proveniente de uma mera costela cebosa, acredito mais aí na opção de que ele achou a cidade, virou um rei e mandou uma mensagenzinha lá no Zap ainda pro Elon Musk falando pra ele dar uma passadinha lá pra visitar o reino, né? Essa versão é que eu mais acredito, é que mais me parece ter lógica e ser verdadeira, pelo menos. Provavelmente, em outros lugares, aí vocês vão ver as pessoas falando que a versão mais próxima da verdade é que ele tentou fugir dos índios e acabou sendo picado aí por uma formiga ou lambido por um sapinho, né? Mas eu acho que isso aí não é nada místico, não tem graça, infelizmente. Porém, o Fawcett deixou pra gente de herança essa lenda aí da cidade perdida na Amazônia. E pelo que tudo indica, hoje, né, a gente sabe que ele não tava tão errado assim. Só tava meio megalomaníaco das ideias por achar que ia estar socado de ouro e prata lá. This used to be a small plate. Oh, wow. You Oh, see? beautiful little plate. Yeah. Believe it or not, these tiny bits of pottery mean a revolution in the way we have to think about the population of the rainforest. And what makes it even better is that these pieces of pottery are found in a thick layer of black, fertile ground that could only have been evolved by long-term human agriculture. E outra coisa muito interessante nessa história toda aí é essa questão da Terra Preta, né, que seria um forte sinal de que houveram civilizações por ali. Isso porque o território da Amazônia em si, né, o solo é um solo bem pobre em nutriente, de modo geral. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais é uma burrice desmatar a Amazônia para plantar soja ou sei lá que diabos mais que eles plantam lá, além disso e das vacas, né? Mas de qualquer forma, agora sabe-se, né, que não é a Amazônia toda que tem solo pobre. Isso porque tem uma parte dela que é composta por esse solo artificial chamado de terra preta de índio, que é uma terra extremamente rica e fértil, que é resultado de uma espécie de processo de adubação que as pessoas fizeram. Os pesquisadores calculam que essa terra preta aí seja encontrada em pelo menos 3% da Amazônia e podendo chegar até em 10%. Mas vejam só que, ó, nesse mapa aqui que eu peguei no estudo, diz mais ou menos onde seriam essas áreas com terra preta, ou seja, os locais onde os povos teriam melhorado parte do solo da floresta, intencionalmente ou não. E nesse mesmo artigo do Clement e do arqueólogo brasileiro Eduardo Góes, da USP, diz o quê? Que a população amazônica, na época da conquista dos europeus ali, era bem numerosa, somava umas 8, 10 milhões de pessoas. Quase uma São Paulo mesmo, né, gente? E que essa galerinha vivia em cidades até que bem sofisticadas. Eles cultivavam seus alimentos, construíam suas casinhas, pontes, trilhas, criavam utensílios de cerâmica todo decoradinho, tinham seus kitzinhos de droga alucinógena que levavam nas bolsinhas. E tudo indica que essas coisas iam super bem para esses povos aqui, né? Até a fatídica chegada dos europeus, que trouxeram tudo que é tipo de peste pra cá e acabaram contaminando os pobres nativos, que nunca tinham visto aquelas doenças tudo e acabaram morrendo, em massa. Dizem que cerca de 90% dos nativos daqui da época foram pra fita. Então, meio que esse mito aí da Amazônia ser intocada e não ter sido habitada por grandes civilizações por causa do solo ser ruim, que não serviria para cultivo de alimento para sustentar esse pessoal todo, tá caindo por terra. Terra preta, aliás. Mas enfim, eu como uma boa fã aí de Animal Planet, que já tinha ouvido falar bastante dessa terra preta, como se fosse algo totalmente misterioso e inexplicável, fiquei super feliz com essas descobertas aí, e achei que é super promissor saber, com certeza, que existiram sim essas civilizações com uma certa tecnologia, né, no meio da Amazônia, e que elas conseguiram domesticar uma parte da floresta para poder viver por lá. Sabe-se lá, né, o que a ciência, ou melhor, o LiDAR lá, né, o que a gente pode descobrir aí nos próximos capítulos dessa história. Inclusive, eu tenho bastante interesse em saber como é que esses povos aí conseguiam viver, né, dos recursos naturais sem destruir tudo em volta, de uma forma mais orgânica, né, diferente da gente hoje em dia. Quais que eram as técnicas que eles usavam, por que eles usavam, como que eles fizeram para domesticar certas espécies de árvores aí, frutífera, não, e também o quanto que eles influenciaram a biodiversidade da floresta amazônica com essa tecnologia agrícola que eles tinham, a terra negra. Mas vocês sabem que essa nossa surpresa toda aí ao saber dessas coisas hoje em dia é graças aos primeiros cientistas que começaram a viajar aqui para a Amazônia, né, no século XVIII. Eles descreviam a região da floresta amazônica como um lugar inóspito, com pouca gente,
Isso porque, né, o que eles viam naquela época era só o retrato do que tinha restado da vinda das pestes europeias pra cá, que dizimou boa parte da população. Por isso, os lugares que antes de 1500 eram ocupados por populações consideráveis, agora, no século XVIII, que os cientistas resolveram voltar lá, né, pra dar mais uma espiadinha, já tava quase todo mundo morto e quase tudo coberto pela floresta outra vez, né? E eu digo que resolveram voltar lá, porque durante o século XVI, XVII ali, foi uma época meio das trevas para a Amazônia. Sabe-se muito pouco do que rolou lá nessa época, e muito da imagem contemporânea da Amazônia vem bem dessa época. Então, essa ideia aí de uma Amazônia semi-inabitada, Virgem Maria com pouca tribo indígena e muito mato, é resultado de uma história que foi baseada em observações feitas por esses cientistas aí, depois do período de colonização / dizimação da população. Sendo que hoje a gente já sabe, né, de povos que ocupavam a Amazônia há pelo menos 11 mil anos. E do pouco que a gente sabe desse período de 11 mil anos, uma das coisas que se destaca bastante é a diversidade cultural que esses povos tinham, que dava para observar tanto no material arqueológico ali com as artezinhas, quanto na diversidade de línguas que eram faladas pelos povos, né, e muitas delas ainda são. E também tem a questão da agrobiodiversidade, a questão da terra preta e as dezenas de plantas que foram domesticadas e manejadas por essas populações aí do passado. Não é nenhuma tecnologia, né, de energia escalar ou frequência sonora de física quântica aí, como o pai do ET Bilu sugeriu que havia. Mas, com certeza, essas civilizações aí deixaram legados que refletem na configuração da ecologia lá da Amazônia de hoje, principalmente na questão aí da diversidade da flora amazônica. Mas, pra variar, só um pouquinho a nossa espécie tá fudendo tudo. Só pra vocês terem uma ideia aí, ó, nos últimos 40 anos nós destruímos mais de 20% da Amazônia. E dessa porção gigante aí de 20%, né, boa parte se tornou improdutiva e não serve pra quase nada hoje em dia, nem pra plantar gado. Foi um grande recorde de cagação de vara, né, meus amigos? Em 40 anos nós conseguimos arruinar 20% da cremosinha que os povos daqui mesmo, 11 mil anos atrás, começaram a jardinar. E eu pergunto aqui pra vocês, né, esses 20% aí de Amazônia destruída, gerou riqueza? Se gerou, pra quem? Foi pra nação, pro povo ou pra meia dúzia de fazendeiro plantador de gado sojado? Pois é, ó, tá aí mais um bom motivo pra gente preservar a bendita floresta, bem como os indígenas que moram nela, que são tão cheios de cultura, de histórias ancestrais desses povos antigos, né? Antes que tenha consequências catastróficas. Mais catastróficas que o ET Bilu. E pra isso não acontecer, basta a gente não acreditar em qualquer maluco da internet falando que existe uma cidade de 450 milhões de anos, meus amigos, no meio da floresta amazônica, que pode salvar a humanidade. E que a ONU, a Unesco, junto com a França e os Estados Unidos, querem porque querem achar essa cidade perdida aí antes da gente, pra roubar as tecnologias alienígenas que tem lá. Há 450 milhões de anos. Eu confesso que é bem satisfatório acreditar em certas teorias da conspiração aí, já que elas explicam as coisas de uma forma incrível, né? Mas a gente tem que saber que muitas dessas daí são criadas apenas com interesses políticos, econômicos e coisas do gênero. E o que tudo indica, essa da rabadanada aí é mais uma delas. E pô, convenhamos aqui que a realidade tá bem melhor do que essa teoria da conspiração meia boca, né? Mó realidade surpreendente a gente tem aqui pra sair criando teoria de alien e cidade de 450 milhões de anos, eu não me contento com esse número. Mas nós estamos aqui falando sobre descobertas de povos que realmente existiram, coisas muito incríveis, esse negócio da Terra Negra, né? Povos que tinham tecnologia agrícola a ponto de influenciar a Amazônia que a gente conhece hoje. Fora que essas teorias mirabolantes aí fazem parecer que os povos indígenas nativos aqui da América do Sul, da época, não eram capazes de fazer essas coisas incríveis. Na verdade, né, a gente tem essa ideia aí, meio que os povos indígenas daqui eram meio atrasados, meio bobinhos. E isso não é verdade. Não é porque eles não tinham pirâmides de prata aqui que eles não eram desenvolvidos. O que aparentemente se diferenciou aqui dessas outras civilizações foi a questão de não ter tido muita centralização de poder, o vulgo Estado, como rolava lá com os astecas e outros povos. E segundo o professor Eduardo Góes, as civilizações daqui não tinham esse esquema de Estado, de cobrança de impostos e tal. E olha que eu arrisco em dizer aí que não parece que eles estavam tão errados assim, hein? Quem sabe como é que a gente ia estar se não tivesse chegado os europeus aqui, né? Mas é isso aí, deixem aí nos comentários como que vocês acham que estão essas pesquisas eleitorais lá em Ratalobá. Será que o mito tá na frente do Lula lá, por lá? Será que o ET Bilu vai passar essa faixa presidencial aí numa boa ou ele vai resistir muito? Vamos descobrir isso aí nos próximos episódios dessa incrível aventura que ninguém se importa, mas que já estão vendendo pequenos terreninhos lá em Ratalobá. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até loguinho.